Boa tarde, meu nome é Vinícius, eu sou médico, eu trabalho aqui no Espaço Hellas e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês de como funciona o meu atendimento. A gente tem nesse espaço diferentes núcleos de terapias que são integrativas e tem a parte médica que hoje eu executo aqui nessas duas especialidades, a homeopatia e a acupuntura. E desde o princípio, a ideia de trabalhar nesse lugar é que ele contempla outras necessidades que eu enxergo que são possíveis dentro da medicina, que a medicina tradicional, vamos dizer assim, está perdendo um pouquinho em relação aos seus pacientes. Então, a busca desse serviço neste espaço, além de realizar a melhoria da saúde, o bem-estar geral, é fazer esse complemento que eu acredito que a medicina tradicional não tenha como abraçar hoje em dia. Aqui você tem espaço, você tem como ver verde, você tem como descarregar energia. E homeopatia é energia, então é bacana. A gente entende que o espaço faz parte da terapêutica. E aqui é um espaço muito rico. A energia aqui é muito boa. Quem vem aqui sente, que a energia aqui é muito boa. E os profissionais são muito integrados nesse ponto. Mas você vir encontrar um espaço desse e ter um acolhimento que a gente oferece aqui é muito diferente. Eu falo para os meus pacientes, venham mais cedo. Venham porque aí vocês já aproveitam, tomam um chá, sentam na grama, usam a rede, dão uma volta na fonte, porque eles aproveitam o espaço, eu gosto. Então, para contar um pouquinho para vocês, a homeopatia é uma especialidade médica. Hoje em dia a gente tem esse reconhecimento e essa necessidade, porque dentro de uma consulta médica, muitas vezes a gente tem que recorrer aos diversos recursos que a medicina tem a oferecer. E a homeopatia é um grande recurso. Hoje em dia a gente sabe que tem uma possibilidade gigantesca de utilização. É uma especialidade médica que ainda tem um pouco de preconceito das pessoas por desinformação. E eu acredito que seja uma boa oportunidade para a gente estar esclarecendo isso hoje. Ela tem alguns princípios, que são diferentes da medicina convencional, que a gente está acostumado a tratar. E muitas vezes a gente chama de alopatia, Existem várias denominações para o que a medicina a tradicional, E o que se sabe aí da homeopatia é que ela é contrária à alopatia. E isso precisa ser entendido com muito carinho, porque ela é contrária muitas vezes no que se pretende usar de terapêutica. Então, a gente usa as medicações homeopáticas sempre em conformidade com o que o paciente está sentindo. As experimentações da homeopatia são diferentes, elas são feitas em pacientes saudáveis. Então, diferente do processo de descoberta do remédio alopático, vamos dizer assim, é feito um processo contrário. Então, a alopatia, a medicina tradicional, ela pega o problema e desenvolve um remédio para aquele problema. A experimentação do remédio homeopático, não. Ele é testado em pessoas saudáveis, ela é uma medicina empírica. Então, ele é testado em pessoas saudáveis e essas pessoas desenvolvem sintomas, elas relatam queixas, E a gente utiliza a partir desses relatos o que seria o tratamento para aquele problema. Então, um dos princípios, que é a cura pelo semelhante, que é o mais famoso da homeopatia, é isso, é a gente encontrar um medicamento para o problema daquela pessoa. E muitas vezes os pacientes se indicam, vai lá, doutor Vinícius faz isso, faz aquilo, passa lá que resolveu o meu problema. E eles saem com remédios totalmente diferentes, o que muitas vezes gera uma confusão, porque nossa, eu fui lá e eu tenho o mesmo problema, eu também tenho artrite, eu também tenho dor de cabeça, e por que eu não ganhei o mesmo remédio? É porque as suas características são outras, então respeitar a individualidade de cada paciente é o princípio da homeopatia. A gente não quer uma medicação única para todos os problemas, A gente quer uma medicação pro paciente. Então, a homeopatia age nesse princípio da individualidade. E ela movimenta hoje o que a gente chama de força vital. Todos nós somos dotados de uma força dinâmica que nos mantém vivos, Então, quando essa força está organizada, os nossos órgãos estão funcionando, a gente está tendo as nossas sensações, as emoções, e a gente consegue lidar com as interferências da vida. Porque todos nós vamos ter, emocionais, vamos ter interferência de algum vírus, mesmo um acidente, por exemplo. Ninguém está isento de ter um problema. Então, primeiro, como acontece? A nossa saúde ela é regida por essa força e quando a gente tem uma interferência, é ela que é abalada. E a manifestação dessa energia abalada são os nossos sintomas. Então, quando você vai ao médico homeopata, você vai trazer os seus sintomas, vai apresentar os seus sinais
E dentro desse conjunto de situações, a gente vai buscar entender o que aconteceu com essa força, qual foi a dinâmica que alterou essa força, e a partir daí buscar um remédio individualizado para que você recupere esse estado de equilíbrio. Então, não é tratar a doença, é tratar o doente. E nesse sentido, se você tem um problema em uma parte do seu corpo, a gente vai procurar deixar o corpo todo em equilíbrio para que essa parte vá melhorando aos poucos e com certeza volte a um estado natural que seria de saúde. E mais uma coisa que é interessante na homeopatia é que todo mundo acha que ela é lenta, né? Eu vou tomar homeopatia, mas estou com dor. E a gente hoje tem muito a acrescentar nas doenças agudas. Então, principalmente nas doenças inflamatórias, infecciosas, a gente pode achar que a homeopatia não tem valor dentro desse campo, né? Eu escuto muito por aí assim, mas só trata alergia, só trata problema crônico. Não, a gente trata problemas agudos. A homeopatia, ela sempre foi, desde o seu nascimento, né? Ela tem uma história longa já, de aproximadamente 200 anos. A gente tem a descrição de várias pandemias, né, como vou usar de exemplo que a gente teve a Covid, onde ela foi extremamente útil na história. Então, a gente consegue ver que o problema agudo também é passível de se tratar. Muitas vezes a gente beneficia crianças, a gente beneficia grávidas, a gente beneficia pacientes que não toleram certos tipos de medicação. E muitas vezes é nessa situação que ele chega, porque ele recorre por último. Então assim, eu não tenho mais nada a fazer, eu vou tentar a homeopatia. Sendo que ele poderia estar vindo aqui como primeira opção. Então acaba vindo muito um perfil de paciente assim, desistiram de mim, já me falaram que eu não tenho cura, o meu problema é incurável, eu não tenho tratamento, ou esse remédio eu não posso tomar, né, como é o caso da gestação. E a gente precisa mudar um pouco esse perfil, porque ela não é uma opção de exclusão, ela tem que ser vista como uma opção válida desde o início dos tratamentos, porque a gente muitas vezes perde janela terapêutica. Então, o paciente vem no final de um problema, depois que ele passou em todas as outras especialidades, ele esquece que também é uma especialidade válida para obter saúde.